Já pensou se 2 deuses estivessem em guerra e você estivesse no meio disso tudo? E bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic. Eu sou a Lívia Peranovic. Minha prima. E hoje nós vamos falar sobre... Divinos Rivais. Que eu acho que a câmera estourou, mas é isso que é o Divinos Rivais. Esse livro foi um grande hype o ano passado, né? Sim. 2024 ele foi um livro assim, fez um estardalhaço. Eu acho que o maior hype de livros do ano passado foi Divinos Rivais e a Quarta Asa, né? A partir deles começaram a fazer um montão de livros para colecionador e fantasia, porque eu acho que esses livros venderam muito, porque eles são muito lindos. Só pra vocês verem o tanto que esse livro... Esse aqui é de capa dura. O tanto que esse livro é lindo. E digo mais, o 2... que eu não tenho aqui, ele é mais bonito ainda. Sim. Eu confesso que eu comprei, porque ele é lindo. que bom que eu comprei, porque aí eu li e falei, Lívia, você vai amar. Você precisa ler isso aqui. E eu amei mesmo. Tipo, conquistou todo o meu coração esse livro. Um breve resumo de Divinos Rivais. Nessa história, a gente vai conhecer a Iris e o Roman. Eles são estagiários na Gazeta, no jornal. E eles competem pela mesma vaga. Mas também vamos conhecer a guerra entre Dacre e Enva. Dacre se apaixonou pela Enva, só que eles são completamente diferentes um do outro. Dacre é o deus do submundo e a Enva é a deusa da música, da harpa. E nessa história, Dacre vai atrás da Enva, só que ela acaba enfeitiçando ele. Não, você já tá contando o fim da história. Vamos voltar pro Roman e pra Iris aqui. O mistério do começo do livro, antes da gente entrar nos mistérios da guerra, são as cartas. Os dois estão trocando cartas e eles não sabem como essas cartas estão chegando um pro outro. Eles não sabem com quem eles estão trocando cartas. Eles estão numa fase que eles estão sozinhos. O irmão da Iris foi pra guerra. O Roman é uma pessoa que não se dá bem ali com a família dele tá forçando ele a casar e não sei o que, então ele não se dá bem. E eles descobrem que quando eles escrevem a carta e põem dentro do armário, alguém responde. Uma coisa meio mágica que fica ali o grande mistério de como isso acontece e com quem eles estão conversando. E eles acabam fazendo um ao outro de diário, né? Eles colocam as maiores vulnerabilidades deles nessas cartas, as maiores fraquezas, os medos. E aí eles vão estreitando os laços. E em um determinado momento, ele descobre que é ela. E aí ele começa a parar de ser um grande cuzão com ela na redação. E aí ela começa meio que se apaixonar pelos dois. Pela pessoa com quem ela troca a carta e pelo menino do trabalho que parou de ser um grande cuzão. E, inclusive, é um grande enemies to lovers, né? Sim. E o que vale lembrar é que as cartas nunca foram escritas pro Roman, ou pra esse homem misterioso. Ela escrevia cartas pro irmão, que foi pra guerra. E por um mistério, por uma magia... ela escrevia pro irmão, e aí ela, numa dessa de colocar dentro do guarda-roupa pra ir levar no dia seguinte, ela recebeu uma resposta. E aí, na história, a gente vai descobrindo essa questão, né, do Roman e da Iris, e do Dacre e da Enva, e no meio dessa guerra, e te prende essa história. Inclusive, por que eles recebem essas cartas, a ligação dessas cartas, que existe uma ligação ali de família, de antepassada, eles não são parentes. Mas existe uma ligação ali com as avós deles que tem a ver com essas máquinas de escrever, com as coisas... E a magia é da máquina de escrever, mas não vou explicar por que a carta chega uma pra outra. Vão ter que ler. Por que você acha que esse livro foi um grande hype? Pela mistura muito incrível de romance e fantasia. E muitos livros, ultimamente, tem muito quesito sexual. Esse livro, na verdade, é um romance que prova que nada precisa ser tão sexual dessa maneira. Ele acontece de uma forma leve, um romance leve e tão inocente. Eu acho que a gente volta um pouquinho pra aquele infanto-juvenil. Falando assim, parece um livro infantil, mas não. Ele é um romance de dois jovens se descobrindo o amor. E eles são jornalistas. E a princípio nenhum dos dois sabem pra quem tá escrevendo, e depois de um tempo ele tá meio abrindo o coração, sabendo que é ela, e ela sem saber que é ele. Então eles têm muita coragem de escrever essas cartas. Então essas cartas são escritas de forma muito romântica. E é uma coisa muito legal, porque o primeiro livro é muito mais romântico, é muito mais sobre essas cartas, e o segundo é muito mais sobre a guerra. Então você acaba se apaixonando por eles junto, porque... não dá pra ser tipo um Nicholas Sparks, que você encontrou a pessoa no supermercado, tá apaixonado, vai mudar sua vida inteira pra casar amanhã. Porque é um papel, eles não sabem com quem eles estão falando. Então você acaba entrando nessa expectativa deles se conhecerem, do que vai vir na próxima carta e do desabafo.
E você vai se encantando por eles junto com eles. E é tudo muito delicado, é tudo muito romântico, é tudo muito... parece muito honesto, né? Sim. Embora sejam personagens Sim. de ficção, parece muito honesto. Eu acho que a gente se identifica até na vontade de ser mais assim. Tipo, você não tinha essa coisa de, tipo assim... Sim. Vou ler, ai, gente, eu queria ser um pouco... Conseguir ser um pouco mais aberta, assim. Conseguir escrever um pouco mais, assim, pras pessoas que eu amo. Não necessariamente romanticamente falando. A forma que eles falam no sentimento um pro outro é tão lindo. É, tipo... Faz você refletir mais, tipo, nossa, eu preciso, às vezes, me abrir um pouco mais pras pessoas, entendeu? Isso é muito, muito interessante nesse livro. Me prendeu tanto e eu sentia que eu também tava conversando com eles nas cartas. E eu acho que por ser uma guerra e o ponto principal de partida ser ela procurando o irmão, você não cria tanto a expectativa do romance. Eles se correspondem sem a expectativa de criar algum laço. Sim. Até porque, pessoalmente, eles se odeiam. Inclusive, vale lembrar que a Iris é muito pobre e ele é rico. Ele vem de uma família rica. E o primeiro passo que ele dá pra parar de ser cuzão com ela é pagar um lanche pra ela. Um lanche, um pão com frios, porque ela tava com fome e não tinha o que comer. E aí ela acaba percebendo também que ele não é essa pessoa tão horrível que ela pensava e que ele poderia ser interessante, mas ela nunca perde a oportunidade de perturbar ele, de achar ele chato, e eles se provocavam o tempo todo. Você vai acompanhando as duas histórias, você vai acompanhando o Roman e a Iris das cartas e o Roman e a Iris da Gazeta. É um paralelo, e eu acho que isso faz o livro ser mais divertido e você ter mais a expectativa deles descobrirem quem eles são, porque eles se odeiam muito e eles são muito brother nas cartas. Eles são muito abertos um com o outro nas cartas. Sim. E aí você fica pensando, mano, na hora que eles descobrirem vai dar uma merda. Sim. Você fala, vai dar tudo errado e não vai dar certo. E aí a gente entra na guerra, que aí a forma como eles descobrem, ele descobre antes da guerra, mas ela descobre, eles já estão na guerra. E aí as coisas vão acontecendo e o que você acha que vai dar uma grande merda, na verdade... faz o laço deles crescer mais ainda, né? Sim. É muito bonito quando ela toma a iniciativa de ir pra linha de frente como jornalista pra ir atrás do irmão dela. Essa parte, assim, é a coragem dela de tomar a frente e ir como jornalista pra documentar. Eu preciso falar pras pessoas o porquê que essa guerra tá acontecendo e o que tá acontecendo. Porque, assim, na cidade onde ela morava, nada parecia tá tudo normal. Só que ela começou a perceber a tamanha proporção que a guerra tava tomando. E outra coisa, ela começa a perceber que eles não têm notícia de ninguém. Então, tipo assim, o que tá acontecendo lá que a gente não tem notícia? Ela tava, há 6 meses sem notícia do irmão. Nesse meio tempo, a mãe dela morre, ela tenta avisar o irmão. E cadê esse irmão? Cadê essa carta que nunca chega pra esse irmão? Então, assim, começa a bater o desespero dela. Ela fala, também não tenho nada pra perder. Ah, mas e se você morrer na guerra? Ué, o que eu tenho pra perder? Todo mundo morreu. Todo mundo que eu gosto, todo mundo que eu amo da minha família morreu, então. E ele vai gerando em você também a curiosidade de, tipo, o que tá acontecendo nessa guerra, entendeu? Porque você não fica... É um livro que, embora ele tenha o primeiro é muito mais romântico e o segundo é muito mais sobre a guerra, ele tem muito mais ação. Eu acho que o segundo... Eu gosto mais do segundo, embora eu goste muito do primeiro. Porque eu acho que o segundo é aquela leitura que você não consegue parar. O primeiro já é uma leitura mais calma, mais tranquila, uma coisa mais introspectiva, assim. Ele prende você por causa do romance mesmo, né? Você fica curioso por causa das cartas, enfim, como eles vão descobrir toda essa história. Mas o segundo, ele prende você por causa da guerra. E aí, tipo, a forma que a autora descreve, né? Que a Rebecca descreve... a forma como cada um deles se situa dentro dessa guerra é muito inesperada. O que você tá imaginando que vai ser deles na guerra, quando eles vão pra guerra, deleta, porque não vai acontecer nada do que você tá imaginando. Vai ser completamente surpreendente. O jeito que essa autora escreve, que a Rebecca Ross escreve, é um jeito muito fácil de ler, é um jeito muito... que a gente consegue se sentir no lugar da primeira pessoa, sabe? No lugar da Iris, né? Que o livro é contado pelo ponto de vista dela. Então eu tenho muito isso. Os livros que eu leio melhor e mais rápido são os que eu vou lendo e me colocando no lugar da primeira pessoa. Sim. É muito explicadinho o sentimento e tudo mais, e o ponto de vista, mas ele é explicadinho de um jeito que não é chato, é um jeito muito humano. Sim, muito humano e sentimental.
E sentimental. Ele traz muito sentimento dos personagens, como eles estão se sentindo, como tá sendo a guerra pra eles, como a Iris está tentando lidar com todos esses sentimentos, com os outros personagens da história também. E vale lembrar que eles estão trabalhando na guerra. Além de tudo isso, eles estão ali fazendo a vez de jornalista na guerra. Eles são responsáveis de contar para a cidade dele, no lugar que as pessoas ainda têm acesso ao jornal, eles precisam levar essa informação. E eles precisam levar essa informação de forma consciente, de forma coerente. Sim. Então, além de tudo, eles ainda estão sendo jornalistas ali. Também tem toda essa pressão, né, de que do jeito que tá acontecendo, a minha matéria ainda assim precisa estar na capa da revista, na capa do jornal, para que as pessoas consigam ver e não só transmitir o meu sentimento de como tá aqui, aonde eu estou, mas é que, tipo, deu ruim, galera, vamos embora, entendeu? Tipo assim, é essa a questão. E aí ela vai conhecendo pessoas na guerra também e trazendo essa amizade pra ela, entendeu? Como tá sendo essas amizades que ela tá fazendo e que ela tá construindo ao longo desse período difícil. Não só na vida dela, mas na vida de todos. Então, a forma que os personagens se apoiam faz com que você também acabe se tornando um pouco amiga dos personagens. Puta de um spoiler, mas é muito legal você ver que a autora coloca muita humanidade em todos os personagens, porque assim, a dona da casa onde eles ficam, quando entende toda essa relação deles e que amanhã eles vão sair e que a probabilidade de que todos eles morram é muito grande, ela vai lá com a maior delicadeza que ela tem no coração e com a parte afetiva dela, que até então a gente nem conhece, nem sabe por que ela é tão... que é tanto que o amor aconteça assim. Sim. Que ela vai lá, ela prepara como se fosse uma simbologia de um casamento pra eles conseguirem se aproveitar enquanto o tempinho que eles têm, sim, seja curto, seja longo, que aí a gente vai sabendo. E aí depois você vai ver a história dela, que vai se revelando aos pouquinhos, e você vai entendendo por que aquilo pra ela é tão precioso. Por que pra ela é esse, tipo, você tem 2 horas, então vamos aproveitar essas 2 horas e esquecer tudo que tá acontecendo no mundo. Sim. E viver isso aqui. A forma que eles priorizam o amor deles, o amor humano dos personagens, assim, é não incrível. Só o amor romântico, o amor humano mesmo. O primeiro livro se passa mais entre os 2 personagens principais e as famílias deles. E o segundo, a gente tem, além de abranger muito mais a guerra e os motivos da guerra e contar muito da história da Enva e do Dacre, também apresenta muitos outros personagens. O que a Lívia falou de os livros mais... até os livros de fantasia hoje em dia irem muito para um lado muito sexual, você acaba que você não desliga tanto da realidade. E eu acho que esse livro, para quem gosta de livro de fantasia, que você se desliga um pouco da realidade, que você se desliga um pouco de você mesmo, eu acho que esse livro faz isso maravilhosamente bem, porque assim, a gente fica muito imerso e é um outro universo, é um outro, sabe? Você fica muito imerso. É incrível a maneira como esse livro se destoou dos outros. Então, de um tempo, os livros têm se tornado muito mais, né? O romance tem se tornado muito mais um romance sensual do que um romance mesmo. Então, hoje você tem que pensar muito pra ler um livro romântico no que eu quero. Eu quero um livro romântico fofo. Aqui, eu tenho aqui meus 35 anos, mas a Lívia tem 17. Sim. Então, você vai dar... Não é qualquer menina de 17 que lê um Vert ou um vídeo que tem aqui no canal que é o Amor Teoricamente, e que ok, são livros pesados. E o Vert, por exemplo, é que Vert é suspense, né? Ele tem o peso dos acontecimentos, mas ele tem um peso sexual que... horrível. Assim, eu com 35 anos li e falava, meu Deus! Eu li e fiquei traumatizada. E aí você chega esse livro, não que não tenha nada de romance da questão física, mas é muito mais sutil, é muito mais... Você imagina. Então, se você imagina. Então, uma pessoa mais novinha vai ler, tá tudo bem, porque não é um negócio tão, sabe? É o que eu falei, tipo, é um livro meio humano. Você consegue entender o sentimento que tá sendo descrito no livro. Consegue trazer aquilo pra você. O Vert é uma completa maluquice, você não consegue.
Não dá. Você trazer é preocupante. Muito pelo contrário, é preocupante. Você quer se afastar daquilo o máximo possível. E esse livro não. Esse livro você quer ele o tempo todo perto de você. Você quer os personagens perto de você. E é um livro que eu tava conversando com a Bruna e é um livro que você fica realmente preocupado com os personagens. Você fica, meu Deus, e agora? Como que eu vou dormir sabendo que aquele personagem tá naquela situação, entendeu? Você fica. Você vai ler no próximo capítulo, porque... Igual eu falei do outro livro que eu postei no Instagram falando que como que eu vou dormir sabendo que o menino tá em cima da árvore? Esse aqui acontece muitas vezes isso, de acabar o capítulo tá de um... Como que eu vou... Como que eu posso tranquilo, entendeu? Como que eu vou ficar tranquila sabendo que tá acontecendo isso com aquele personagem? Então, assim, a autora faz muito, a Rebeca faz muito isso de trazer você tão perto dos personagens ao ponto de você sentir saudade deles quando você acaba o livro. Eu confesso que eu tenho muita saudade da Iris e do Romeo, eu tenho muita saudade dessa história. E acabou se tornando, assim, realmente meus favoritos. Eu não acreditava. Quando a Bruna, né, me vendeu a capa desse livro, assim, não, lê porque você vai gostar. Eu, assim, eu lendo fantasia foi o primeiro e, assim, roubou meu coração e acabou se tornando os favoritos do ano. Agora o próximo vai ser Harry Potter, tá? Vai? Lógico que vai. Você vai levar já, tá? Aqui, ó. Tá gravado. Vai ter que levar. Namorado da Lívia, tô fazendo bem pro mundo aqui, ó, tá? Mais uma leitura de Harry Potter. Agora você me ajuda aí. Eu acho que não tem filme confirmado ainda, mas eu acho que vai ter, né? Não. Tava em... Se tiver, rolou boatos. É que cessou um pouco, né? Porque passou um pouco o hype. Sim. Mas quando tava saindo 2, eu li bem na transição, né? De quando saiu o 2, e aí eu fui ler. Tava boatos de ter filmes. Então, assim, é um filme que vai ser um filmão, assim. Eu acho que vai ser um filme excelente. Vai ser um filme, assim... Eu vou ser a primeira na fila do Não, cinema, a gente vai estar lá na pré-estreia, eu vou estar lá, assim, pelo amor de Deus, preciso. Distribuidoras de filme em cinema, convidem a gente pra pré-estreia desse filme. E essa é a nossa dica de livro da semana. Se você já leu Divinos Rivais, conta aqui pra gente nos comentários. Curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo pro seu amigo que gosta de livros de fantasia, ou que tem preconceito com livro de fantasia. Sim, Não. eu tinha preconceito. E até a semana que vem. Tchau!